Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos meditar, refletir sobre o seguinte título da ladainha de São José: Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Nunca houve em toda a história da humanidade um homem mais apaixonado por uma mulher do que São José foi apaixonado por Nossa Senhora. O amor que havia no coração de São José por Nossa Senhora era grandioso. E toda esposa deseja que seu esposo seja um verdadeiro pai, um homem justo, um homem honesto, um homem forte. E em São José havia todas essas virtudes, todas as virtudes necessárias para que um homem possa ser um bom pai e um bom esposo. Aliás, essa é a vocação de todo homem. Todo homem que existe sobre essa terra tem vocação para ser pai e esposo e viver isso de uma maneira virtuosa. Então, por exemplo, na família, o pai de família, ele deve ser o guardião da sua esposa, o auxiliar da sua esposa, aquele que dá segurança, que protege a sua esposa. Deve ser aquele que cuida dos seus filhos, que ama, que protege, que nutre os seus filhos. De modo semelhante, os sacerdotes, os padres, os bispos, os religiosos, que são celibatários, não se casam, mas mesmo assim são chamados por Deus a viver um amor esponsal e uma paternidade espiritual. O celibato não é uma negação da vocação de um homem para o amor esponsal e para a paternidade. Pelo contrário, o celibato ele é uma forma espiritual de se viver o amor esponsal e a paternidade. Não é verdade que todos nós esperamos que os nossos sacerdotes, párocos, bispos, os religiosos, nós esperamos que eles tenham para com a igreja o mesmo compromisso que um esposo tem para com a sua esposa? Nós esperamos que os sacerdotes tenham para conosco, tenham para com os fiéis, o mesmo amor, o mesmo empenho, a mesma dedicação que um pai tem para com seus filhos? Então, faz parte da essência do homem, e aqui homem falando do sexo masculino, essa vocação, esse chamado à paternidade e ao amor esponsal. E São José era verdadeiro esposo de Maria. Claro, nós afirmamos, era um casamento virginal. Mas nem por isso diminui o fato de que São José era verdadeiro esposo de Nossa Senhora e tinha todas as virtudes de um verdadeiro esposo. São José Maria Escrivá, comentando o fato de que em muitas pinturas, muitas representações e até no imaginário de muitas pessoas,
São José, ele é retratado como se fosse um homem velho, idoso. Então, São José Maria Escrivá, ele nos diz o seguinte: não estou de acordo com a forma clássica de representar São José como um homem velho. Apesar da boa intenção de se destacar a perpétua virgindade de Maria, eu imagino jovem, forte, talvez com alguns anos mais do que a Virgem, mas na pujança da vida e das forças humanas. São José, né? A igreja não define nada quanto à sua idade, né? Não existe uma doutrina oficial sobre qual era a idade de São José e a Sagrada Escritura não nos fala sobre isso. Mas é meio difícil de nós imaginarmos que São José fosse velho, porque era necessário que ele protegesse Maria, protegesse o menino Jesus, viajasse com Nossa Senhora, e as viagens naquele tempo eram feitas a pé. Então, viajasse de Nazaré para Belém, depois de Belém para o Egito, depois do Egito de volta para Nazaré. Então, pelo que a Escritura relata, é muito difícil que São José conseguisse fazer tudo isso se ele fosse um velhinho. Então, é muito possível que São José não fosse um homem velho, mas fosse um homem jovem, forte, saudável. Claro que algumas pessoas pensam em São José como um homem velho, porque na cabeça das pessoas só seria possível Maria continuar sendo virgem e José respeitar essa virgindade se ele fosse um homem velho. Mas quem disse que um homem jovem não pode ser casto? Que um homem jovem não pode ter um coração puro? São José, como um homem jovem, ele era um homem já casto, era um homem virtuoso, era um homem santo. A esse respeito, o venerável Fulton Sheen faz o seguinte comentário: José era provavelmente jovem, forte, viril, atlético, bem apessoado, casto e disciplinado. Não um tipo incapaz de amar, mas um homem que ardia em chamas de amor. Assim como daríamos pouco crédito à Virgem Santíssima se ela tivesse feito o seu voto depois de 50 anos solteira, quer dizer assim, uma pessoa solteirona que não conseguiu casar, aí chegou no final da vida e faz um voto de castidade. A gente não daria tanto crédito a Maria se fosse esse o caso. Tampouco poderíamos dar grande crédito a um José que a esposasse por ser de idade avançada. Naqueles dias, mulheres jovens como Maria faziam votos de amor exclusivo a Deus. O mesmo faziam os rapazes, entre os quais José se destacava a tal ponto que foi chamado justo. Não uma fruta seca à mesa do rei, mas um botão repleto de promessas e potências. Ele não estava no crepúsculo da vida, quer dizer, no final da sua vida, mas na sua aurora, borbulhante de energia, força e paixão disciplinada. Maria e José ofereceram em seu casamento não apenas seus votos de virgindade, mas também seus corações que se animavam em torrentes de amor de proporções inauditas em corações humanos. Você já percebeu como a gente se alegra e admira e acha muito belo que uma moça de idade bem jovem decida se consagrar a Deus na vida religiosa e que um rapaz de idade bem jovem, que teria muitas possibilidades na sua vida, decida se consagrar a Deus e entregar a sua vida a Deus no auge da sua juventude?
Isso é encantador. Quanto mais não é encantador isso em Nossa Senhora e São José. São José não era um homem velho que, desculpe a expressão, que estava dando para Deus o resto das suas forças, da sua vitalidade. Muito possivelmente ele era, sim, um homem jovem, que estava entregando a Deus toda a sua força, toda a sua vitalidade. Era um jovem casto e cheio de amor. Isso porque Deus o destinava a ser verdadeiro esposo da Virgem Maria. O esposo que Nossa Senhora precisava, o pai que a Virgem Maria precisava. Vamos então, nesse dia de hoje, da nossa preparação para a consagração, vamos rezar pelos nossos pais. Talvez a gente tenha a graça de ter tido um pai grandioso, ou talvez não seja tão assim. Mas em todo caso, vamos rezar pelos nossos pais e vamos agradecer a Deus pelo pai que nós tivemos, da forma que tivemos, do jeito que eles foram. Vamos louvar e agradecer a Deus pelo pai que nos deu a vida, pelo pai que nos criou. Mas vamos também pedir a São José que ele seja nosso pai, que ele cuide de nós, porque ele, sendo tão virtuoso, um homem tão virtuoso para ser esposo de Maria, para ser pai de Jesus, ele era cheio de virtudes. Vamos pedir: São José, seja meu pai. São José, cuide de mim como um pai e me ajude a crescer na fé, na esperança, no amor, na pureza, e me ajude a dar tudo para Deus, a me dar sem reserva, a dar todas as minhas forças, todo o meu amor a Jesus e Maria. Nós vamos nesse dia de hoje rezar a ladainha de São José, o Ave São José e o Memorare a São José. Que o Senhor te abençoe e te guarde nesse dia pela intercessão de São José, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.